Se você fechou com um cliente de social media ou está prestes a fechar, talvez tenha passado na sua cabeça a ideia de: e agora? O que que eu faço? Será que amanhã eu tenho que entregar um conteúdo? Será que depois de amanhã já tem que ter um cronograma? E a grande verdade é que esses primeiros 30 dias, os 30 primeiros dias, né, eles vão trazer uma ideia pro cliente se ele realmente teve uma boa ação em confiar em você, em confiar no seu trabalho, como que são as suas entregas, se você é uma pessoa responsável, se você é uma pessoa organizada. Ele já vai ter uma ideia disso nesses primeiros 30 dias, depois que você assinou o contrato. E a ideia desse vídeo aqui é te mostrar exatamente o que fazer, como se organizar nesses 30 dias, qual que é o fluxo que você pode seguir, lembrando sempre que esse é o fluxo que eu sigo aqui na minha agência. Não significa que você tem que fazer 100% do que eu estou falando aqui, é uma indicação, uma sugestão e uma forma como eu faço, mas você pode pegar aqui elementos e adaptar para sua rotina, entendendo como que pode ser aplicado e o que você pode fazer aí para demonstrar organização, profissionalismo e responsabilidade. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero só te lembrar que um dos maiores erros que você pode cometer é esse de já querer mostrar serviço logo. Tipo assim, começou hoje, não, fica tranquilo, amanhã já vai ter conteúdo, no máximo daqui 2 dias já vai ter um conteúdo no seu perfil. Porque a minha pergunta pra você é como? Como vai ter conteúdo no perfil do seu cliente daqui 2 dias se vocês acabaram de fechar contrato e você não sabe nada sobre a marca dele, você não sabe nada sobre o que ele vende, você não entende nada do universo dele. Se sabe, é um básico que de repente você ouviu ali na reunião de prospecção, mas nada que seja profundo o suficiente pra você já criar um conteúdo. Então não comece já querendo mostrar serviço, já querendo entregar um conteúdo do dia pra noite, porque isso não demonstra que você é rápido, ágil, meu Deus, como eu sou incrível. Na verdade, isso demonstra muito mais que você não é tão profissional assim, já que você ainda nem estudou a marca e já tá jogando um conteúdo no ar. Talvez traga mais o senso de desespero do que de eficiência. E entendendo isso, como vocês sabem aqui, né, a gente tem a excelência por padrão, então eu vou te mostrar a tela do meu computador para que você veja o passo a passo prático e também para que fique mais didático para você acompanhar aí todo esse processo de primeiros 30 dias do cliente. Fiz em formato de mapa mental para ficar mais fácil de vocês entenderem. A ideia aqui é a seguinte: o cliente falou para você: eu quero fechar. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai preencher o contrato, que você já tem aí o modelo, o template editável, vai assinar esse contrato por uma plataforma, existem várias gratuitas hoje no mercado, e aí sim a gente vai começar o nosso processo. O primeiro é de pegar esses dados, CNPJ, e-mail, razão social, endereço, o plus de pegar também a data de aniversário e o contrato já assinado e vai colocar dentro de uma pasta. Essa pasta pode ser no Trello, no Notion, no ClickUp, no Asana, onde você se organiza, incluindo a data de aniversário. A gente gosta de colocar essa data até no Google Agenda para nos lembrar que é o aniversário do cliente. Como a gente tem contato recorrente, é legal que, tipo assim, a gente tá aqui conversando sobre uma coisa de conteúdo, às vezes a gente marcou uma reunião muito próximo, um dia antes do aniversário, um dia depois. Então é legal você lembrar de dar parabéns. Isso vai criando um vínculo, vai fortalecendo também a relação de vocês, demonstra um cuidado a mais. Então a gente gosta de saber o dia do aniversário do cliente. Se ele tiver um sócio também, a gente pergunta a data de aniversário do sócio e a gente deixa tanto anotado nessa lista ali que tem vários clientes com seus dados, como também no Google Agenda para que a gente tenha um lembrete. Feito isso, a gente vai para a etapa financeira, que basicamente é fazer o cadastro no Asas, que é a plataforma que a gente utiliza para poder fazer a emissão de boletos, né? Ela é automática. Então você vai, faz o cadastro lá dentro da plataforma, ela envia automaticamente o boleto para o cliente todos os meses, tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. Você pode selecionar se você quer WhatsApp, e-mail, SMS, como que você quer, você configura na plataforma. Então a gente faz o cadastro, já emite o primeiro boleto e gera os próximos também. Você coloca lá como assinatura, ele vai gerar todos os próximos e vai enviar de forma automática. E aí a gente gosta de enviar para o cliente pelo WhatsApp. Então esse primeiro boleto eu vou enviar para ele pelo WhatsApp, avisar para ele que os próximos vão vir por e-mail, só para reforçar mesmo, então para não ter nenhum tipo de problema ali nesse início. Aí nós vamos para a parte de organização agora, né? Que é organizar o processo de forma mais prática. Então a gente vai criar um grupo no WhatsApp com o cliente, o sócio dele, ou alguém da equipe dele que ele quer que participe, de repente a secretária, enfim, alguém que ele quer que esteja ali. Mas as outras pessoas do seu time, da sua equipe, que faz sentido estar ali. Aqui na Windy, a gente não coloca todo mundo dentro de um grupo que não tem necessidade. Então, por exemplo, design, precisa estar no grupo? Não precisa, a gente não coloca. Ah, mas é ele que faz a arte do cliente. Não importa, tem uma pessoa ali que é a pessoa do atendimento e essa pessoa é que vai conversar com o cliente o tempo todo, vai colher todas as informações, vai passar pro design, vai passar pro social media. O social media até está no grupo. Mas pra não ficar assim, tipo, ah, o cliente fala uma coisa, aí vai lá e a gente marca, ah, mas isso aqui é coisa do design, aí marca o design pro design responder. Ah, não, isso aqui é social media, marca o social media. Fica uma comunicação confusa e tira a ideia de profissionalismo pro cliente que tá vendo aquilo ali acontecer no WhatsApp. Então, uma só pessoa responde, se necessário, outra pessoa se envolve no processo e responde também. Mas, no geral, no grupo fica o cliente com as pessoas que ele quiser que fiquem, mas da nossa parte fica somente social media, head de conteúdo, que no caso sou eu,
e o atendimento, mais ninguém. Então a gente cria o grupo no WhatsApp, marca a reunião de briefing já ali no grupo do WhatsApp, no máximo 3 dias depois, a gente faz a reunião de onboarding e briefing junto. Aqui no canal tem vídeo sobre isso, sobre reunião de onboarding, sobre reunião de briefing, o passo a passo, inclusive um vídeo super atualizado sobre o assunto. E depois de marcar essa reunião, que é no máximo 3 dias depois, a gente envia um presentinho de boas-vindas. E aí é um presente já meio que pré-pronto, que a gente já deixa aqui a caixa pré-pronta, com alguns mimos específicos, e a gente envia pra ele alguns dias depois, lá pra casa dele, né? Ele recebe na casa dele, se ele for de outro estado, a gente manda pelo correio. Se for daqui, a gente manda ou por Uber, enfim, a gente dá um jeitinho. Entendendo isso, até o dia da reunião de briefing, que vai ser aí mais ou menos daqui a uns 3 dias, no máximo, a gente não enrola muito pra fazer reunião de briefing, porque tem que começar a produzir, a gente vai criar a pasta dele no Drive. Então, você vai separar ali uma pastinha específica pra colocar todos os materiais dele dentro do Drive. No Rotina de Organização pra Social Media, eu mostro todo o passo a passo da minha organização, tanto no Drive quanto no ClickUp. Mostro também como que eu organizo os meus documentos, os meus templates, como que eu envio o cronograma de conteúdo, relatório, enfim. Todo o meu sistema de organização está detalhado com templates editáveis para você dentro do RSM. Se você quiser adquirir, o link dele tá aqui na descrição para você clicar e começar a assistir as aulas ainda hoje. Mas voltando aqui para nossa aula também, né, porque esse vídeo tá praticamente uma aula, a gente vai criar a pasta no Drive pro cliente, vai duplicar a lista dele no ClickUp. O que seria duplicar a lista dele no ClickUp? No nosso caso, o ClickUp ele tem listas e cada lista é um cliente, onde a gente vai ter ali um template também. Eu também entrego isso no RSM. Mas se você não usa o ClickUp, se você quer usar o Trello e quer seguir esse caminho aqui fazendo você por conta própria, você pode criar ali já a pastinha dele no Trello, né? Aquele quadro só dele no Trello. Seria mais ou menos isso. Ou então, não, eu uso o Notion. Então pega ali e cria a área do seu cliente dentro do Notion. Então seria isso. Seria criar o espaço do seu cliente dentro da plataforma que você utiliza. No nosso caso, o ClickUp seria duplicar a lista, que a gente já tem um template ali pronto para só duplicar, e começar a organizar as informações do conteúdo lá dentro. Feito isso, agora nós vamos preencher os campos de onboarding e vamos colocar na descrição do grupo do WhatsApp o link da nossa pasta no Drive, e a gente também gosta de colocar o nosso horário de atendimento para o cliente estar sempre atento a isso também, né? Então a gente coloca lá que nosso atendimento é de 8 às 17 e coloca o link da pasta dele no Drive, que é onde ele vai ter acesso aos conteúdos editados. Letícia, o que é isso de preencher os campos de onboarding? Lembra que eu disse para vocês que a gente usa o ClickUp e que a gente tem a lista do cliente? Basicamente é essa lista aqui, ó. Esse template também tá lá no RSM para você poder baixar e utilizar aí dentro. Mas eu tenho aqui essa parte de onboarding, ó. E aí eu tenho todo o checklist do que eu tenho que fazer. Então, enviar o contrato, cadastrar em dados, cadastrar cobrança, enviar o primeiro boleto, formalização. Então eu tenho aqui o passo a passo de tudo que eu tenho que fazer para entregar para esse cliente até o momento da primeira reunião de relatório, né? Entrega de métricas. Então aqui a gente tem o passo a passo e você vai dando check. Então cliquei aqui, já fizemos isso, ok, finalizado. Cadastro em dados fiscais, finalizado. Então você vai dando check aqui até chegar na última tarefa, no último item, para acompanhar o seu processo também. Isso aqui facilita bastante. Próxima etapa é a etapa de planejamento. Agora sim a gente vai começar a criar conteúdo. Aqui o que a gente vai entender? Que nós fizemos, até o dia da reunião a gente fez tudo isso daqui. Aí agora a reunião de briefing aconteceu e um dia depois da reunião de briefing, no dia seguinte, a gente vai começar a criar o planejamento estratégico da marca. Vou deixar linkado aqui nos cards também esse passo a passo de como que você cria o planejamento estratégico de uma marca, mas basicamente é um estudo profundo sobre ela. E é nesse momento que você vai fazer. Esse estudo, a gente pede aqui na Windy, aqui é onde entra a parte polêmica, né? A gente pede de 10 a 15 dias, depende da nossa demanda, depende de como que as coisas estão por aqui, mas é de 10 a 15 dias. Por quê, gente? Isso aqui leva tempo. Às vezes você assiste o vídeo e fala, nossa, mas isso é muito simples. Isso aqui leva tempo. Os meus alunos, que têm o passo a passo muito detalhado, eles podem te provar isso. Você precisa de uma atenção maior. Não é uma coisa que simplesmente joga no ChatGPT e tá tudo certo. Você precisa realmente entender aquela marca de forma profunda. E isso leva tempo. Claro que nem sempre vai levar 10 dias. Só que você tem outras demandas. Não dá pra você só ficar com aquele cliente. Então tem outros clientes também que de repente vão exigir um planejamento estratégico, outros clientes entrando, outros processos acontecendo. Então a gente precisa de um tempo realmente pra estudar aquela marca. Pra ter um detalhamento sobre o que ela é, o que ela entrega e como ela vai ser incrível aí pro mundo, né? A forma como a gente vai apresentar ela dentro do digital. Então depois da reunião de briefing, a gente já avisa pro cliente, ó, cliente, seguinte, daqui 10 dias a gente vai te entregar o planejamento estratégico. Essa vai ser a nossa próxima reunião, esse vai ser o nosso próximo momento juntos. E aí, é exatamente o que você vai fazer. Depois desses 10 a 15 dias, você vai apresentar o planejamento estratégico. Apresentou o planejamento estratégico, agora a gente vai, e ele foi aprovado, obviamente, agora sim a gente vai começar a criar o conteúdo, né? Então vamos colocar aqui que dia 12 a gente começou a produção de conteúdo, que é gravar os vídeos, fazer os materiais, começar a botar a mão na massa mesmo. Depois disso, a gente vai ter ali mais ou menos também aí uns 10 dias para enviar esse conteúdo para aprovação, e aí o cliente vai aprovar, conteúdo aprovado, a gente vai agendar. E depois, no dia 1º aqui, né, depois de 30 dias, o primeiro post vai ao ar. O que isso significa? Que do dia que você fez o briefing até o dia que o primeiro conteúdo realmente vai ao ar,
se passaram mais ou menos 30 dias. Ai, Letícia, mas o cliente não vai gostar disso, ele vai reclamar, ele quer conteúdo pra ontem. Aí a gente tem vários pontos aqui, né? Primeiro, como eu falei pra vocês, esse é o processo da Windy. É o processo que acontece aqui na agência. Pra gente é importante esse tempo de estudo. É importante porque não é um estudo individual, às vezes a gente discute entre os membros do time, a gente pesquisa muita coisa, a gente literalmente liga pros concorrentes pra entender, é uma clínica de estética, por exemplo. Essas outras clínicas, elas estão oferecendo o quê? Os seus concorrentes estão oferecendo o quê? Ou então, é uma clínica de psicologia, a outra clínica oferece plano de saúde, deixa eu ligar lá. Como que é o espaço deles? O que mais ele tem? Qual que é a abordagem que eles usam? Então a gente realmente analisa a fundo, não é uma análise superficial e não é uma análise só de conteúdo. A gente faz isso porque a gente entende que isso agrega muito valor. E vou te falar, os olhos dos clientes brilham quando eles descobrem que a gente realmente ligou pro concorrente dele, quanto tempo eles demoraram pra responder, como que foi o fluxo, porque já é uma dica do que ele pode melhorar do outro lado também. Acaba que no final das contas, o marketing, ele trabalha em conjunto com o resto da empresa do seu cliente. Se você tem resultado aqui e ele tem resultado lá, é um match perfeito pra todo mundo feliz. Então sim, é um estudo muito profundo e aí vai depender da forma como você fala isso pra ele, como você explica isso pra ele. Então é um processo da Windy, você pode diminuir esse processo se você quiser, você só não pode deixar de estudar a marca. Aqui, a reunião de briefing aconteceu no dia 1, né? Entre aspas, porque pode ser no meio do mês. E aí, 30 dias depois é quando ele vai receber o primeiro conteúdo. Porque se eu levei 10 dias mais ou menos pra fazer o planejamento, aí ele aprovou. Aí a gente vai levar ali mais ou menos de 10 a 15 dias pra gravar os vídeos. E gravar o vídeo não depende só de mim, depende da disponibilidade do cliente também. Aí tem que editar os vídeos, tem que fazer as artes pros carrosséis, tem que fazer às vezes arte pra story, enfim. Então tem todo um processo depois que vai ser até mais longo pra gente poder criar esse conteúdo na prática. E aí sim, esse conteúdo vai ser aprovado, agendado e o primeiro post vai ao ar. Pode acontecer um pouco antes, porque às vezes não vai demorar 10 dias, às vezes não vai demorar 15 dias. Pode ser que aconteça um pouco antes, mas o nosso prazo, que a gente já deixa claro lá na reunião de prospecção, é esse. Ok, Letícia, entendi, vou adaptar pro meu universo, ou então vou seguir exatamente como vocês fazem aí na Windy, mas acaba aqui, quais são os próximos passos? Então, aqui você deu o primeiro post, né, colocou o primeiro post ao ar, foi no dia 1º, vamos dizer que a gente tem ali um mês fechadinho mesmo. Então, no dia 1º, o primeiro post foi ao ar no perfil do seu cliente. No dia 2, você já vai começar a planejar o conteúdo do mês seguinte. Então, se no dia 1º de fevereiro você entregou pra ele todos os conteúdos de fevereiro, no dia 2 de fevereiro você já vai começar a planejar todos os conteúdos de março. Porque no final de fevereiro, a gente vai fazer todo um ciclo e no final de fevereiro você já vai entregar pra ele o cronograma inteiro de março. Sim, a gente faz cronograma mensal. Não tem cronograma semanal. Entendido? Então, se você entregou os conteúdos aqui no dia 1º, a gente fechou o primeiro ciclo no dia 1º. No dia seguinte, você já começa a planejar os conteúdos do outro mês. Tá, calma, respira agora, porque a gente vai deixar tudo mais prático. Eu sei que foi muita informação, mas vamos pensar em dias do mês, né? Ai, não foi um mês fechado. Vamos imaginar que ele fechou o contrato no dia 22 de janeiro. E o briefing foi no dia 24 de janeiro. Entendendo isso, no dia 25 de janeiro, você começou o planejamento estratégico, né? Um dia depois, você começou o planejamento estratégico. No dia 7 de fevereiro, alguns dias depois, você apresentou o planejamento e já apresentou ali o primeiro cronograma, as ideias do que vocês querem postar no perfil. No dia 8, começou a produção de conteúdo, então gravação, edição, começaram a produzir os carrosséis, começaram a produzir os textos, porque aqui você apresentou para ele um cronograma. O texto não tá escrito. Agora, nesse tempo aqui, no dia 8, a gente vai começar a fazer os roteiros para essas gravações, os roteiros desses carrosséis e executar isso na prática. Então, do dia 8 até mais ou menos o dia 20, 22, porque a gente tem que considerar que tem fim de semana aqui nesse meio também, a gente tem o prazo de roteirizar, gravar, editar e subir esses posts dentro de um PDF para o cliente poder aprovar. Depois disso, ele aprovou, você faz o agendamento, dia 24, um post estaria no ar. Então, olha só, a gente fez a reunião de briefing exatamente no dia 24. 30 dias depois do briefing, também dia 24, o primeiro post foi ao ar. Como eu disse pra vocês anteriormente, pode ser que esse processo seja muito menor. Às vezes esse cliente fechou um pacote pequeno, vão ser poucas artes, às vezes ele não vai nem ter vídeo. Depende de cada caso. Então, pode ser que esse prazo aqui do dia 8 ao dia 22 seja muito menor, seja de uma semana. Então, tudo vai depender aí do tipo de cliente, da entrega que você vai fazer pra ele, da sua estrutura, quantas pessoas tem com você. Se você tem um time muito grande, às vezes isso pode ficar até mais fácil, porque cada um vai pra um lugar. Se tem um time menor, pode ser que você precise de um tempo maior, porque tem várias outras demandas. Então, tudo vai depender da sua rotina. Aí, nesse caso aqui, dia 24, a gente teria o primeiro post indo ao ar. Quando fosse já no dia 25, 26, a gente já tá começando a produzir o conteúdo, nesse caso aqui, de março, para que esse conteúdo já rode de forma mais leve. O primeiro mês, ele é mais agitado. A partir daqui, tudo fica mais tranquilo, porque aí depois disso, coisa de uma semana e meia, você consegue produzir todo o conteúdo do cliente. Se ele tiver gravação, é um pouco mais complicado, tem que marcar a próxima gravação, mas se ele não tiver, jogo rápido. Você já vai ter o conteúdo dele todo finalizado do mês inteiro.
inteiro de março você tem tempo livre para cuidar de outros clientes ou para cuidar de outras áreas da sua empresa. Pode parecer complexo, mas eu juro que na prática isso aqui demonstra muita organização e muito profissionalismo, porque você tem um processo pré-estabelecido de tudo que vai acontecer na sua empresa. Como eu disse para vocês, no RSM tem todo o meu processo de organização, do passo a passo de todos os documentos que eu uso, os templates que eu utilizo no ClickUp, a minha estrutura de organização, tudo que você precisa está lá. Mas se você quiser fazer isso aqui do zero, eu recomendo que você volte à aula. Essa aula aqui, porque isso foi praticamente uma aula, e assista com mais calma, vendo de forma mais detalhada, entendendo melhor os processos para ir desenhando o seu próprio processo. Só é importante que você tenha um processo estabelecido, porque isso vai te dar mais paz no decorrer das coisas, né, no acontecimento das coisas, mais tranquilidade, você não tem que fazer nada correndo. Você é uma empresa, quer você tenha se dado conta ou não, você é uma empresa, e empresas possuem processos, possuem regras, possuem organização, e o seu cliente vai dar valor nisso se você souber explicar isso para ele. Principalmente a parte delicada que é do planejamento estratégico, né, que leva um tempo. Mas imagina você fazer o seu cliente entender que, caramba, eu vou tirar um tempo pra realmente entender a sua marca. E você mostrar pra ele que, nossa, como que eu vou criar um conteúdo pra você sem entender profundamente quem é o seu público, sem analisar os dados, porque a gente pede todos os dados também, né? Então, você tem uma lista de cliente aí, você tem uma pesquisa que você já fez com seus clientes, enfim, várias coisas que ele tem aí que a gente possa utilizar, dados do site, dados do tráfego que ele já tenha feito. Tudo isso vai entrar no nosso estudo pra que no final a gente tenha uma conclusão de qual o melhor caminho que nós vamos seguir. E isso leva tempo. Então, a forma como você explica pra ele faz toda a diferença. No mais, se você tiver alguma dúvida, já sabe, tô aqui pra te ajudar. Me deixa aqui nos comentários que eu vou te respondendo.